tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Amados, algumas questões bacanas. A primeira é que nós temos tarefinha para casa desse mês. Ler Filipenses. São 4 capítulos. Nós terminamos o mês de fevereiro pregando no livro de... Alexandre, fecha aí, aquele ar de cinema estava mais gostoso. Desculpa. Nós terminamos de pregar Efésios, tá? E hoje nós começamos no livro de Filipenses. Para quem não entendeu ainda, nós estamos seguindo aquela sequência, né, das chamadas cartas da prisão, que Paulo escreve quando ele estava preso. E é importante que você saiba que Paulo já tinha noção da sua sentença de morte. E aí vem uma coisa muito bacana, de todas as cartas, essa talvez é a maior expressão de alguém muito bem resolvido. Talvez a questão, e por isso o título da mensagem, né, buscando o bom senso. Eu creio que nossa sociedade contemporânea mais precisa de bom senso. Né? É preciso saber viver, foi uma das dúvidas do título da mensagem, mas aí vocês iam lembrar, é preciso saber viver de outra coisa, né? Aquela música. Mas é preciso saber viver, é preciso nós entendermos e buscarmos uma coerência. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu estou fascinado, coçando meus neurônios para fazer um estudo sobre geopolítica atual, porque essa semana o Trump chutou o tabuleiro geopolítico de 1904. Aquela situação lá de 1904, ele chutou o tabuleiro. E o que isso tem com o Apocalipse? Mas isso é outra coisa. Então, olhando para todo esse momento que a sociedade está nessas conturbações, né, eu acho que é muito aquele momento que Nietzsche vai questionar a sociedade na qual ele fazia parte, daquele vazio, daquela angústia, daquele falta de sentido e busca de sentido, e tantos outros filósofos, não só ele, Heidegger, Sartre e tudo mais, questionando. Talvez é hora de nós pararmos e dizer, tudo bem, e agora? E nós aqui, em pleno 2025, né? No calendário hebraico, 5.785. Mas e nós aqui, o que nós podemos pensar? Essa carta vem de dizer algumas respostas que nós queremos pensar nela. E uma das coisas básicas para nós avançarmos é a seguinte: é hora de nós entendermos que eu e você, como cristão, não porque frequentamos uma igreja, porque frequentar a igreja, eu já disse aqui, salvasse, eu sou o cara mais salvo aqui, que eu fico a semana inteira, tá? Ter uma Bíblia, nós temos 300 versões de Bíblias. Então, o que faz um cristão, talvez essa é a essência, é você ter convicções do que é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não de um sentido religioso, até fazendo o sinal da cruz, ou passando em frente à igreja, quase que chorando num sentimento de construção, de entrega, como se isso fosse realmente o cristianismo. Não, não é. Para Paulo, ele vai dizer nessa carta uma coisa muito clara, que o cristianismo ele é feito de convicções. E convicções são experiências. Aí começa um problema muito, muito sério. Porque nessa fenomenologia do emocional que nós estamos vivendo hoje, né, dessa coisa do imediatismo, talvez a gente precisa perguntar o que é o emocional do racional e o que sobra. Um leitor, um autor que vale a pena ler muito, são 2 livros, O Poder do Espírito Santo ou O Poder Latente da Alma, de Otmani. Tá? Livros fantásticos que vai falar dessa crise existencial lá de trás, e ele olhando para frente, ele se baseado em Filipenses, ele vai dizer que é hora de nós entendermos o que é ser cristão, qual é o posicionamento que nós podemos ter. Eugênio Peterson, eu sempre gosto da Bíblia Mensagem, coloca assim: então como devo reagir? Eu gosto muito dessa expressão, porque a ideia no grego é de reação, tá? Decidi não me preocupar com as motivações das outras igrejas, vamos contextualizar, confusas, ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então eu apenas os incentivo. Vou continuar com essa celebração, porque sei como isso vai terminar. Antes de você se entusiasmar com aquela frase, o importante é que o Evangelho está sendo pregado, eu acho que você precisa entender o que Paulo está falando e qual o Evangelho que Paulo está falando. Mas avançando um pouquinho aqui, tá? Para Paulo, amado, a alegria do cristão procede de Deus, é sustentado por Ele e consumada nele. Essa é, talvez, o resumo dessa carta. Russell Shedd, ele fala que essa é a carta da alegria, essa é a carta da felicidade. Tá?
um grande historiador e avivalista, ele fala que essa carta é a carta que o cristão deveria ler junto com Romanos, Romanos entendendo a propiciação, a remissão. O que é isso? O perdão dos nossos pecados. E aí, ler em seguida Filipenses para entender a razão do nosso viver. Nós estamos com pecado perdoado em Romanos. Aí Lutero fala que Romanos seria o Himalaia, né, da teologia sistemática. E aí ele fala que quando você lê Filipenses, você começa a entender alguém que está preso, alguém que está numa situação confusa, uma situação crítica, mas você não encontra em nenhum momento ele na murmuração, ó dia, ó céus, ó mundo cruel, só eu sei, né, cantando Javan lá na cadeia, só eu sei as esquinas da vida que eu passei. Você não encontra esse personagem chamado Paulo nessa angústia existencial, pelo contrário. Você encontra ele com uma dúvida, e é a dúvida mais engraçada, porque ele não é uma dúvida de uma pessoa masoquista. Olha, se eu morrer, é lucro. Se eu viver, é mais. Eu estou numa dicotomia. Eu não sei se eu quero viver para continuar pregando o Evangelho, e eu não sei se eu quero morrer para estar logo com o meu Senhor e Salvador. Talvez essas convicções vai fazer a diferença. Por isso que para Paulo, a alegria só procedia de Deus. E nós vivemos um momento que a alegria e felicidade são duas coisas que têm sido muito usadas. No grego, e o hebraico também, mas principalmente no grego, há uma diferença muito grande. Tá? Porque a felicidade é alguma coisa momentânea, é existencial. A alegria, a palavra charis no grego, tá? E a palavra joy no hebraico, quase perto da pronúncia do inglês, tá? Significa algo mais profundo, é você ter um motivo, uma razão de viver. Então não é Maria vai com as outras, e nem todo dia eu acordo, aquela música do Chico Buarque, não é uma ciranda da vida, não, eu tenho uma razão de viver, eu tenho um motivo de viver, mesmo que o meu emprego seja o mesmo, mesmo que a minha casa seja a mesma, mesmo que até minha sogra seja a mesma, tudo é o mesmo, mas eu tenho uma razão de viver que está acima de tudo isso, que são convicções que Paulo vai dizer. E é por isso que Paulo talvez nos convida, nesse momento atual, eu e você pensarmos um pouco nisso. Tá? Há um autor muito bom que vocês podem ler, Heidegger, né, que é um filósofo. Heidegger vai trabalhar muito sobre essa questão de cobrança, essa questão de culpa, e o próprio Francis Schaeffer vai escrever um livro famoso, muito lindo, né, sobre essa questão da nossa razão de viver, baseado em Filipenses. Paul Turner, um psicólogo, psiquiatra, depois ele se formou em psiquiatria, ele muito forte na psicanálise, ele vai escrever um livro também muito lindo, baseado em Filipenses, chamado Culpa e Graça. E ele fala assim que uma das coisas que a sociedade hoje não consegue desvencilhar é da culpa. Porque ela não consegue desvencilhar da culpa, ela não consegue viver na graça. E ao não viver na graça, ela não vive nessa alegria. Então a palavra charis no grego para alegria é a mesma etimologia para a palavra graça. Coincidência ou não? É como se, talvez Handel entendeu muito bem quando ele compôs Jesus, a alegria dos homens. Tá? É como se Paulo estivesse falando assim, sabe qual que é a minha alegria existencial? A graça de Deus. Agora, não é a mensagem de hoje, mas eu quero que você pense, ou que o Espírito Santo possa projetar durante essa semana isso na tua vida. Nós não sabemos ainda o que é graça. Nós estamos vivendo uma hipergraça em algumas situações, nós estamos vivendo uma graça que talvez, dá um pouquinho, mas você tem que ficar ajoelhado, você tem que fazer uma penitência. Essa religiosidade tomou conta do cristianismo dos nossos dias atuais. E nós perdemos o sentido da graça. O sentido da graça não é que Deus vai perdoar tudo, é que eu e você precisamos recuperar algo que... E essa madrugada eu estava orando sobre isso. Recuperar algo que a igreja perdeu lá no século passado. Sabe o que é? O fervor. Sabe o que é o fervor? É você não apenas pedir perdão, mas você chorar, abrir a sua alma existencialmente diante de Deus e dizer, cara, eu sou um pecador. Eu estou lutando contra isso, mas eu falo que vou parar, eu não vou fazer mais. Por isso que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, é um capítulo de angústia, desventurado. A palavra no grego é homem sem razão de viver que eu sou. É para isso que Deus me libertou, para ficar nisso. Aí no capítulo 8 ele começa aquele cântico maravilhoso. Mas, você mudou de lugar, Estica? Aquele cântico maravilhoso. Também um pastor que é igreja pequena, então ele sabe onde é que as pessoas sentam, tá? Aquele cântico maravilhoso, né, fantástico que ele fala, que é o Espírito Santo na vida dele que vai fazer toda a diferença. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas acusações,
desses sentimentos mal resolvidos na minha alma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então, em primeiro lugar, essa carta reflete o sucesso do propósito divino. Por quê? Para a igreja de Filipos, da Ásia Menor, quando toma conhecimento que Paulo foi preso, até naquela época existia essa questão desse existencialismo triunfalista. Ninguém vai te tocar, você vai ser abençoado. Meu amado, presta atenção, teologia da prosperidade é bênção, é bíblica. Só que nós esquecemos do toma tua cruz e siga-me. E nós esquecemos que quando Deus quer nos levar a termos, uma realização de um propósito, que é uma frase que todo mundo está usando, nós precisamos passar pelo processo. Mas o que é esse processo? 5 passos do processo, 10 passos do processo. O que tem de passos do processo, nós já estamos chegando em Araguari a pé, cumprindo cada um desses passos. Tá? E aonde está o sucesso? Mas não é isto que a palavra de Deus quis dizer. Quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a palavra ali do original, que vem de agapai, significa aquele que realmente entrega com fervor, com arrependimento sua vida ao Senhor. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu não sei por que está acontecendo. Não é que Paulo está dizendo, e ele nem escreve uma carta, porque o pessoal começa perguntando, mas peraí, Paulo, você é o cara. Você é um cara abençoado. Porque parece que crente não pegava Covid. Se lembra quantos crentes, pastores que morreram? Eu sou brindado, sabe? Então, desculpa a expressão, essa idiotice, essa ignorância, essa falta de bom senso tem feito a igreja cair no ridículo. Porque esse triunfalismo barato tem feito pessoas... Eu falo que tem gente que presta mais atenção no demônio, nas maldições, do que na graça. Então, quando Paulo vê essa preocupação da igreja, Paulo fala, não, gente, eu estou de boa aqui. Eu só não sei o que vai acontecer, mas o que aconteceu eu estou preparado. Por isso que o capítulo 3, nós vamos chegar lá, tá? Ele fala uma coisa, eu sei. Aí vem uma frase que o John Stott lançou e alguns coachings pegaram, mas é de um autor cristão. Eu não olho e não dirijo a minha vida pelo retrovisor do carro. Eu olho para frente, eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é uma vida de convicção. Então, Paulo não está explicando, justificando, dizendo, olha, eu não sei porque coisas boas acontecem para as pessoas boas como eu não sei porque existe a maldade no mundo, eu não sei quem criou o mal, eu não sei porque ali, eu só sei de uma coisa, o plano de salvação veio para restaurar e restabelecer todas essas coisas. Só que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Tem um livro do Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, chamado A Náusea. E nesse livro ele questiona muito essa liberdade. Será que o homem tem esse livre-arbítrio? Ele chega a dizer que maluquice de Deus, estou colocando com as minhas palavras, criar o livre-arbítrio. Mas é o livre-arbítrio que te fez vir para a igreja hoje. Não foi o café não, tá, irmãos? É o livre-arbítrio que te fez vir para a igreja hoje. É o livre-arbítrio que te faz você estar aqui louvando ao Senhor. É o livre-arbítrio que fez você ter uma escolha, e é isso que faz toda a diferença. Segundo lugar, o sofrimento pelo Evangelho pode ser transformado em alegria no Evangelho. Então, Paulo fala assim, se eu sei que todas as coisas contribuem, então, diante de uma fatalidade, diante de uma situação, eu vou esperar em Deus aquilo que Ele quer produzir em mim. E Paulo, em Filipenses, entende essa palavra-chave, palavra alegria, tá? E Paulo começa a dizer, eu sei que tem alguma coisa que Deus quer fazer, eu não estou entendendo. Então, Paulo não é aquele cara que ia ficar atrás de quebra de maldição, ver qual demônio familiar que está atacando, ver se é os signos de Áries, mês de março, 29 de março, tá? Ver se é o signo de Áries, ver qualquer outra coisa. Ele não estava criando nada disso, ele não estava mistificando nada disso. Paulo fala o seguinte, olha, eu sei de uma coisa, maior é aquele que está em nós. Por isso que em Efésios ele fala, bendito nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, capítulo 1, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Paulo fala assim, cara, nós estamos numa outra dimensão. Agora, nós precisamos ter essa mentalidade. Não significa que você vai ter uma varinha mágica, sim, salabim, traga tudo para mim. Não significa que você vai ter a imunidade de não passar nada. Vai acontecer talvez situações que você não espera. Não estou pregando aqui um evangelho de peso, como foi pregado no século XVI, século XVII, o movimento pietista, Sofra, porque lá na Jerusalém você vai ter ruas de ouro. Não é isso que eu estou falando. Nem Paulo estava falando isso. Paulo estava falando assim, olha, eu não sei porquê, mas tudo que você passa, eu e você passamos, Deus está no controle.
Talvez para nós, meu amado, é difícil, né? Esse grande olho, Big Brother, né? Deus olhando para nós, Deus sondando nossos corações, Deus sabendo que você estaria aqui agora. Vou te dizer uma coisa muito doida, não é Matrix aqui não, mas Deus sabia que você estaria aqui hoje. Deus sabia. Como pastor, não sei. Que dimensão quântica é essa? Também não sei. Mas eu sei que Deus sabia que eu estaria pregando essa mensagem, que você estaria aqui hoje. Essas convicções têm que fazer toda a diferença para nós. Em terceiro lugar, nenhuma circunstância pode frustrar os benditos propósitos de Deus. Sim, Paulo via a prisão dele como uma coisa abençoada. E eu digo, ele não era um masoquista. Ele não fazia automutilação, sofrimento. Eu tenho que sofrer, porque não. Ele orava para toda circunstância, e quando Paulo entendeu isso, é um episódio na vida de Paulo fantástico, quando ele está indo preso. Ele está indo preso em Roma, antes dessas cartas aqui. E aí o navio que ele está sofre um naufrágio numa ilha. E aí ele aparece ali. Só que aquela ilha tinha algumas lendas. Uma das lendas daquela ilha era da divindade chamada Poseidon. Então todo navio que sofresse naufrágio era porque Poseidon amaldiçoou alguém naquele navio. Aí chega Paulo com as algemas. Qual que foi a dedução daquela ilha? Esse cara é o amaldiçoado. E foi por causa dele que Poseidon tentou matá-lo. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Aí ele vai fazer uma fogueirinha, pega uns gravetos, vem umas serpentes, vocês conhecem a história, né? Pica ele, Artemis, que Artemis era muito forte também naquela região, tá? Inclusive em Éfeso, e Gálatas e Colossenses, tá? Artemis usava setas, cobras, serpentes, enfim, tá? A cobra picou. Aí o povo da ilha, o cara tentou ser morto, né, pelo Poseidon. Não, Poseidon não conseguiu. Artemis também tentou matar, mas não conseguiu. Quem é o Deus desse cara? Porque era muita questão de misticismo, sabe? Essa coisa mística pairava muito naquela ilha. E eles foram perguntar para Paulo quem era o Deus dele. Sabe o que aconteceu? Toda aquela ilha, quem vai escrever isso é Flávio José, lá na frente, e depois Eusébio de Cesareia, a pedido de Constantino, vai rever essa história. Sabe o que aconteceu naquela ilha? Todos os habitantes daquela ilha aceitaram Jesus. Aí Paulo fala, caracas, precisou tudo isso? Deus falou, precisou. Não era mais fácil eu mandar eu descer e pregar? Não, Paulo, se você descesse e pregasse, ia ser mais uma divindade. Talvez eles iam colocar mais um, porque o politeísmo pagão naquela época era muito grande. Eles ficavam, tanto é que nessa ilha tinha duas divindades. Eles ficavam aceitando Deus. Aí Deus, é como se Deus nesse diálogo falou, não, Paulo, tinha que ser do meu jeito. Paulo entendeu isso. Então, meu amado, antes de passar no próximo slide, guarda essa frase. Tem que ser do jeito de Deus, não tem outro jeito. Então se entrega, para de lutar, para de ser teimoso, para de ser rebelde, para de ficar com nhenhenhé, se entrega. Deus, mas como é que eu entrego? No mundo espiritual, o único documento que nós temos é a palavra. Né? Quando você aceita Jesus, não vem um anjo aqui com um documento, assina aqui, não tem. É a palavra, você fala, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, é a palavra. Então, como é que eu faço essa entrega? Senhor, eu não sei como, mas eu estou entregando. Você pode entregar de qualquer jeito, mas Deus aceita e recebe do jeito dele, e aí ele completa a obra. Toda vez que eu penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. A palavra no grego é que a palavra mineia, de memória, meno, né? É ter qualquer lembrança. Essa palavra aqui Paulo usa muito em Filipenses, tá? E daqui a pouco ele vai falar sobre essa metamorfose, essa transformação da nossa mente, onde ele vai colocar no capítulo 3. Tá? Em Colossenses ele vai trabalhar a etimologia dessa palavra também, andai nele, ou seja, todo dia, baby step, pequenos passos. Baby step, de novo. Baby step, é porque ele é professor de inglês, tá? Pequenos passos de bebê, você vai devagar, devagar, mas você chega lá. E é essa estrutura que tem que ser colocada, e é isso que Paulo está falando. E aí eu faço uma pergunta. O que as pessoas lembram de nós? O que as pessoas lembram de você? Eu já tive o privilégio de pessoas falarem assim, nossa, peguei um Uber, quando ele parou aqui, ele falou, nossa, eu conheço esse cara. Ele foi meu professor. Muito bom, por sinal. Eu já vim aqui a pedir aconselhamento com ele. Ele é muito bom. Glória a Deus por isso. Os que falaram mal, Deus matou. Brincadeira. Oh, Deus, me desculpa. Tá, mas assim, tá, como é gostoso você andar e dizer, aquele é o pastor Silas, né?
E a questão toda é, às vezes quando você chega numa boca, né? O pessoal está fumando assim, chega lá, todo mundo, pastor, pastor, e joga até no chão, né? Depois eu vou contar essa experiência de sábado para vocês, tá bom? Mas assim, quando vocês olham para tudo isso, como é gostoso, há um reconhecimento. O que as pessoas lembram de você? Não, eu trabalhei com esse cara, ele é muito bom, viu? Ele é humano. Olha, esse cara aí foi meu amigo, sei lá, de trabalho, né? Ou ele de sala de aula, ou ele foi meu vizinho. Né? O que ele é? Meu amado, quando a Monte Hebron estava na Cesar Alvim, e nós fomos mudar para a antiga quadra, nunca tinha acontecido isso. As pessoas fizeram um abaixo-assinado, para nós não sairmos. Porque eles falaram assim que vieram várias pessoas conversando e falaram. E é interessante que duas dessas famílias mudaram para cá, e uma mudou lá para cima. Aí eu falei, ó, eu brinquei, vocês estão seguindo a Monte Hebron, né? Mas aonde que eu quero chegar? Eles falaram, desde o dia que a Monte Hebron chegou nesse bairro, as coisas aqui mudaram. E o que nós fizemos? Ficamos tocando chofar. Nós ficamos gritando, sai demônio, sai demônio. Não! Nós não fizemos nada a não ser estender as mãos e abençoar. E dizer, o dia que você quiser nos visitar, essa aqui é a casa do Senhor. Para quem não se lembra, o primeiro culto, para você ver como que funk é do diabo, né? O primeiro culto, sabe o que fizeram? Puseram duas caixas assim enormes em frente à igreja. A igreja estava desse lado e do outro lado, na hora do culto, ligaram aquele funk lá. Desde aquele dia eu falei, isso não pode ser de Deus. Não? Desculpa quem gosta de funk, tá? E todo mundo, pastor, vamos orar para as caixas queimarem, vamos orar para o anjo do Senhor cortar. Eu falei, não vamos. Nós vamos terminar o culto. E no outro dia, outra vez, eu fui lá, falei, pastor, estou com cara feia. Desculpa ter atrapalhado alguma programação de vocês. Tá? Mas a gente vai fazer sempre o culto naquele horário. Então, os caras ficaram assustados, porque eu fui pedir perdão se nós atrapalhamos o culto dele. Aqui a igreja, quando nós chegamos, sabe o que eu fui fazer? Perguntar qual é o horário da missa, porque nós não queremos que bate por causa do estacionamento. Então, essa é a Monte Hebron, que vai e cai na simpatia do povo. E é isso que eu preciso perguntar para você, o que eles falam de você? Alguém que já passou pela tua vida. O nosso comportamento no dia a dia deve trazer evidências de um verdadeiro cristão. Não é o tamanho da tua Bíblia. Aquele cara lá é crente, aquela menina lá é crente, porque olha o cabelo dela, olha a saia dela. Aquela uma lá cheia de tatuagem. Não é crente, não. Como nós olhamos para a estética. Ainda bem, né, que Deus olha para o coração, porque senão Davi nunca iria reinar. Nunca iria reinar. Ah. Quando você olha para o Anderson Silva, de Brasília, todo tatuado, você acha que ele se converteu. Ele é filho de pastor. Nasceu numa estrutura cristã. Entendeu? Ele pode ser um cara polêmico, mas é um cara coerente de algumas coisas que ele acredita, certo ou errado para nós, tá ok? Vamos lá. Então, o que estou querendo falar? O que é um verdadeiro cristão? É aquele que tem a Bíblia, aquele que tem um adesivo. Nunca esqueça em Curitiba, quando lançaram um adesivo, se você é cristão, buzine. Fechou o semáforo, eu estava atrás, opa, bip, bip, bip. O cara desceu para brigar. Não está vendo que está fechado, não? Eu falei, não, é que eu li ali, se você é cristão, buzine. Tá? Então, às vezes, a gente coloca um adesivo, nem sabe, propriedade de Jesus. Tá? Bacana, né? Mas sai furando sinal, sai fazendo tudo. Hoje estava o Daniel. Quem mais estava lá? A Gabriela, e tinha mais ali. Aí perguntaram se eu tinha um apito. Eu falei, por que vocês querem um apito? Não, porque tem um monte de carro furando o semáforo. E cada vez nós vamos apitar. A Gabriela, porque está errado, pastor. Eu falei, eles vão parar e vão descer para vir brigar. A gente corre e chama o tio Rogério. Mas onde que eu quero chegar? Você sabe que me chamou a atenção? Eu falei, poxa, essas crianças já estão sabendo que passar um semáforo vermelho está errado. Amém, por não estou dizendo que às vezes você está prestando fura, tá? Mas eu estou dizendo a questão do... Ô, Júnior. A questão do correto. E é isso que eu e você precisamos. Então, o que é um verdadeiro cristão? Vou te dar uma única resposta. A essência da palavra cristão vem de um momento na cidade de Tessalônica, quando Paulo passou por lá e depois Paulo segue viagem e aquele grupo ficou, e aquele grupo começa a crescer, e as pessoas perguntam, quem é essa seita, o que é esse grupo? Eles falam, eles são pequenas miniaturas do Cristo. Essa é a palavra cristão. A palavra cristão significa que eu e você, aonde nós estivemos,
as pessoas vão conseguir ver a imagem de Cristo. O mesmo tipo de cristão que havia em Antioquia. Amado, braços abertos. Antioquia é uma... Leia mais sobre essa cidade, sobre essa igreja. Era uma igreja de braços abertos. Era uma igreja... essa semana veio uma pessoa do posto de saúde para ver se nós vamos continuar emprestando para a fibromialgia e os exercícios de Pilates, né? E quando ela estava conversando comigo, ela pediu um dia da semana, eu falei, não. Aí ela, pastor, eu entendo. Eu falei, não, um dia não, tem que ser 3. Segunda, quarta e sexta. Ela falou, nossa, puxa, é que a gente não sabia se vocês... Enfim, começou. E nesse momento chegaram as pessoas para tomar banho. Essa pessoa viu levantando, passando o sabonete, passando o kit banho, né? E a toalha. Aliás, está acabando a toalha, viu, gente? Passamos a toalha, pode ser toalha velha, porque eles levam, tá? E aí, quando eu voltei para continuar a reunião, essa pessoa olhou para outra e falou assim, ó, isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Meu amado, é isso que eu quero que as pessoas saibam. Que não é mais uma igreja porque tem uma cruz, ou não tem cruz, ou tem um nome igreja evangélica. Por causa do nosso comportamento. Igreja de boca aberta. Antioquia falava. Ah, pastor, eu não sei falar. Então abençoa. Abençoa a mocinha do caixa. Ó, Deus te abençoe, viu? Abençoe o cara do Uber. Deus te abençoe. Abençoe o teu sushi man. Deus te abençoe. Abençoe. Começa a abrir a boca para dizer bênção. Porque se a pessoa tiver coração duro e não receber, volta para você. Olha que coisa linda. No mundo espiritual, a coisa é tão séria. E a palavra eu te abençoo é tão sério, que se a pessoa não aceitar, volta para você. Ou seja, você tem uma multiplicação de bênção. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Uma das coisas que eu sinto falta nessa casa, tem poucos, é o dom de evangelismo. O Tiago é você não perde a oportunidade de convidar. O Alexandre também não perde a oportunidade. Mas eu quero mais pessoas, não perder a oportunidade de dizer, olha, eu estou indo numa igreja, não que é a melhor igreja, mas é o pastor mais bonito da cidade. Não é uma igreja que serve ao Senhor, vamos lá também. Então, é assim que vai fazer e deixa a coisa acontecer desse jeito. Então, nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou, Ele vai completar. A palavra no grego, que se diz esse versículo, é a palavra epiteleu. Sabe o que significa? Não ficar incompleto. Gente, Paulo tinha tanta certeza que na caminhada dele a coisa ia ser completa, que ele não ficava perguntando quando, como uma criança, né, cheia de ansiedade, quando, né? Paulo também não ficava assim torcendo ou imaginando, ele entregou, e ele disse o seguinte, eu sei que aquele que começou a boa obra, vai completar em mim. Essa era a convicção de Paulo, eu não tenho dúvida, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Meu amado, sabe qual a maior alegria quando você vier tomar ceia hoje? Que ainda há esperança para você. Ainda há esperança para mim. E apesar de eu não estar completo, Ele vai completar a boa obra na minha vida. Ele vai nos levar a uma maturidade espiritual. Uma vez um pastor, né, numa reunião de pastores, falando, Deus deu a chave da cidade para nós. Eu falei, e aí? Para quê? Deus deu autoridade sobre essa cidade. Para quê? Nós seremos a igreja que faremos a diferença. Para quê? E aí as últimas, né? Nós seremos uma igreja para servir. Para quê? Meu amado, é você na sua casa em primeiro lugar. O meu ministério, o seu ministério começa na sua casa. Enquanto eu e você não entendemos isso, talvez nós não vamos conseguir avançar. E isso é muito importante. E homens, não espere a sua esposa. Nós temos um Brasil muito feminado no sentido de entregar a responsabilidade para a mulher. Círculo de oração tem muito mais mulheres do que homem. Nós precisamos resgatar, não a maçonaria do Eduardo Silva, nem o homem legionário, lendário, não. Isso aí, tá? Legendário, tá? Mas é o homem segundo a luz de Deus. É o homem que é sacerdote. E o que é ser sacerdote? O profeta pega o coração de Deus, leva para o povo. O sacerdote, já falei isso aqui uma vez, pega o coração do povo e leva até Deus. Então, seja o sacerdote na sua casa. Qual é a tua casa? Tua casa. Eu já disse aqui, não existe madrasta, não existe padrasto, existe chamado ministerial. Então, aonde você estiver, seja e caminhe nesse chamado ministerial. Seja um homem de oração.
Seja um homem com paciência. Meu amado, pergunta para o Malik e para a Khadija. Eu sou chato, filho de espanhol. Eu sou sistemático. Isso aqui um dia estava aqui desse lado, não era? Eu não consegui pregar porque estava desse lado, porque para mim tem que estar desse lado. E não vem falar que é toque não, viu? Desse lado. Eu sou sistemático. Mas eu sei o que é ser sacerdote. Muitas vezes eu entrei no quarto do Malik e disse, Malik, eu exagerei hoje, né? Eu quero te pedir perdão. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes o homem tem que estender as mãos e abençoar? Coloca a mão na porta do quarto do teu filho, mesmo que teu filho não goste, é rebelde, é isso. Meu amado, eu não estou perguntando o que ele é, estou falando o que você deve ser. Abençoe a sua esposa. E se a sua esposa é uma chata, é problema teu. Só Adão que não pôde escolher, você escolheu. Então profetiza que ela seja uma bênção. Não vai ficar nada incompleto. Deus vai trazer. Paulo faz uma leitura do seu passado pela ótica da soberania de Deus. Paulo fala, não, a coisa vai ser completa. O que Deus começou, ele vai terminar. Paulo olha a história, ele começa a entender, não teve nenhuma, isso aqui eu não entendi, mas ele quis fazer aquilo. Imagina Deus chegando para José, José, você vai ser o cara. Joia, eu já estou sonhando que sou mesmo. Tá? Você vai estar por cabeça. Eu sonhei isso, Deus. Ainda essa noite eu sonhei que os meus irmãos estavam se curvando. Sou eu mesmo. Tá pronto? Tá. Então, deixa eu falar como é que vai ser aqui a agenda. Você vai ser vendido, você vai ser acusado. Se Deus tivesse revelado o plano antes para José, meu amado, José estaria tentando barganhar com Deus. Porque nós somos assim. Mas uma das coisas que eu admiro na vida de José é que ele não questionou. Quando a mulher de Potifar tenta ele, eu já disse numa mensagem que feia ela não era, tá? Por causa da posição de Potifar. Ele podia ter pensado, bom, já que Deus falhou comigo, eu também vou falhar com ele. Porque às vezes nós trabalhamos na forma de rebeldia, né? Ah, não deu certo aqui, então eu não vou dar o dízimo. Aí não deu certo aqui, aquilo outro, eu vou ficar sem ir na igreja. E nós começamos a fazer barganha. Aí como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica para atender os nossos pedidos. Aí eu me decepcionei com a igreja. Seja bem-vindo ao time. Eu, como pastor, já me decepcionei também. A igreja me feriu. Seja bem-vindo ao time. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo nunca me decepcionou e nunca me feriu. Então é isso que Paulo olha, a soberania de Deus, a ótica de Deus. Para Paulo a fé nasce na palavra de Deus e não nos sentimentos. Meu amado, acho que Paulo estaria aqui hoje, ele só não estaria coçando a cabeça porque parece-me que ele era careca, mas ele colocaria a mão na careca dele e dizer, meu Deus, o que vocês fizeram com o evangelho? É só emocionalismo. Há 3 anos atrás, veio um grande pregador aqui na região do Triângulo, e um anjo tinha dado para ele um martelo de Thor. E aí ele batia na cabeça das pessoas para receber as bênçãos. Por mais idiota que você possa achar que seja isso, os cultos lotaram e fazia fila para receber a machadada, ou a martelada de Thor na cabeça. Você acredita? Devia ser uma machadada mesmo. Já abria a cabeça e ver se entrava alguma coisa. Não precisa ir mais longe. Aí vem um cara, e isso eu presenciei, isso já faz anos, o cara que tinha o cinto da Mulher Maravilha. Aí ele laçava o endemoniado. Pum! E ele, o fardo para as pessoas curtas, puxava nisso. O Luciano Subirá acha uma massa. Aí fala. Aí ele falava tudo. Não, ele vai ter que falar que, que eu estou com o cinto da Mulher Maravilha. Sabe aquele cinto lá que faz as pessoas falarem tudo? Pode ter risada? A pessoa dá risada. A última, o cara teve uma visão, essa Ângela ama. E ele falou, pastor, eu estou vendo o dedo de Deus escrevendo naquela parede. Não nessa, lá da igreja, bem grande, G. Eu falei, G? É, G de Jesus. Hã? Falei, mandaram um anjo analfabeto. Mas essas loucuras são sentimentos, nós precisamos analisar, meu amado. Nós precisamos ter bom senso, nós precisamos parar para pensar. E aí entra o versículo. Mas o que importa? E a palavra no grego aqui é a palavra tropos, fiel ao modelo, modo de viver, tropenai, significa qual é o teu estilo de vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, eu quero saber qual é o estilo de vida do quê? Do Evangelho. Que tipo de cristianismo estava sendo pregado? É isto que eu quero chegar.
O cristianismo, pastor, é importante que o evangelho está sendo pregado. Meu amado, tem evangelho tão egocêntrico e narcisista que não é esse evangelho que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o seguinte: uns pregam por interesse, ok, uns pregam por vanglória, tudo bem, mas só que está pregando um verdadeiro evangelho genuíno. Ainda o evangelho era puro. Mas, pastor, como é que é um evangelho que não é puro? Um evangelho que só fala, Deus vai fazer, Deus vai dar, e que não fala de entrega, não fala de toma a tua cruz, não fala de vida no altar, não fala de santidade, não fala de quebrantamento, não fala de família restaurada e reestruturada. O verdadeiro evangelho, ele é holístico, ele abrange todas as áreas da minha vida e da sua vida. O verdadeiro evangelho só não é uma passagem de entrada para o céu, o teu ticket, o teu passaporte de salvação de entrada no céu. O verdadeiro evangelho é uma transformação de dentro para fora, onde os meus valores começam a mudar. A minha mentalidade começa a ser a mentalidade do reino. Metanoia, mudança de pensamento. Metamorfose, mudança de essência, tá? Para chegarmos numa questão fantástica. Métodos. Qual é o método que eu tenho para criar um estilo de vida onde a soberania de Deus estará presente em cada momento? Esse é o verdadeiro evangelho. Então, meu amado, desculpa, tem evangelho que está sendo pregado aí que não é o evangelho genuíno. Mas estão falando de Jesus. Sabe qual que é a minha oração? Que essas pessoas, pela ignorância ou não, acreditando naquela martelada de Thor na cabeça, tá? Vai dizer, eu quero mais. E aí elas vão ser levadas pelo Espírito Santo a procurar mais. Eu espero que a Monte Hebron e outras igrejas, mas eu espero que a Monte Hebron seja uma delas, onde a pessoa vem buscar aquilo que Deus tem. Então, viver na perspectiva do reino é saber que os valores do reino é mais importante que a nossa liberdade. É mais importante que a nossa reputação. É mais importante que a nossa alma. É mais importante que o nosso orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu preciso mostrar minha autoridade. O evangelho do reino vai abraçar e dizer, meu filho, você está errado, mas eu te amo. O evangelho do reino vai dizer, meu amado, já disse aqui, meu pai, em algumas situações, ia me tirar da cadeia. Ele me colocava no carro e falava, Silas, eu te consagrei a Deus. Você pertence a Ele. Um dia Deus vai te pegar. Ele não falava mais nada, não me batia, não, que vergonha, olha o que eu estou passando, olha o que você está me fazendo fazer. Não, um dia Deus vai te pegar. E numa madrugada, 17 de julho de 1977, de junho de 1977, voltando com um carro cheio de coisas, a polícia fez uma barricada, que eu estava tão doido que eu achei que era uma árvore de Natal que tinham colocado na estrada. A sirene, olha, cara, que árvore de Natal. A partir daquele dia, Deus me pegou. E a partir daquele dia, Deus começou a construir um caráter na minha vida. Estou falando isso porque a Ângela não está aqui, ela não vai estar fazendo assim. Mas a Ângela deve estar em casa fazendo assim, Costa. Daqui a pouco vai mandar um aviso para alguém aí. Mandou. Mas essa é a minha história. De alguém que aprendeu a viver os valores do reino de Deus. E eu orei, e eu busquei. E quando Deus me chamou para ser pastor, foi a maior alegria. E na minha racionalidade eu pedi vários sinais, porque até hoje, para deixar o Canadá, para vir ser pastor em Uberlândia, meu amado, eu pedi sinais. Para estar aqui com vocês, é porque Deus deu sinais. Então, Deus é coerente com os sinais. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos avançar. Deus quer nos alegrar. E é isso que Paulo fala, eu me regozijo. Sim, eu me regozijarei. No grego, Paulo faz um jogo de palavras. No grego, sempre quando aparece duas vezes, amém, amém, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, é uma reafirmação. Então ele usa regozijo, e aí ele fala, Deus me regozija, mas eu me regozijarei. A palavra chairó, se alegrar com o sucesso. E que sucesso? A cadeia. O sucesso da certeza de que Deus estava no controle da vida dele. O sucesso da certeza que o emprego na qual ele trabalhava, vamos colocar contemporâneo, né? Deus está no controle. Aquela causa, Deus está no controle. Meu casamento, Deus está no controle. Em todas as áreas da minha vida,
Deus está no controle. Meu amado, isso é soberania. Eu sei que a nossa mentalidade cartesiana, ponto 1, ponto 2, ponto 3, não consegue, às vezes, entender essa mentalidade soberana de Deus, mas Deus está no controle. Paulo tinha essas convicções. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai quase que terminar essa carta dizendo isso. Todas as coisas eu posso, porque Ele me fortalece. Ou seja, Ele traz e Ele me conduz ao meu sucesso. A alegria estava com e em Paulo e não na circunstância. E aí, eu vou fechar a linha de pensamento que eu falei lá atrás. O mundo hoje, ele é um mundo estético. É um mundo hoje das aparências. É um mundo hoje do ter para ser. O Evangelho é você ser para ter. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Tá? Nós precisamos entender que a nossa alegria não pode estar, a minha felicidade pode estar, aí vem, vocês entenderam agora, para fechar o ciclo de pensamento. A minha felicidade está nas circunstâncias, com certeza. Mas a minha alegria, ela é existencial. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo existencialmente em Deus. Por isso que ele fala, eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. E a palavra viver ali, da etimologia de zoe, tá? Significa existencialmente, em todas as áreas, eu tenho convicções, eu tenho um bom senso de parar e, em vez de entrar num processo histérico, de pânico, de angústia, ficar debaixo, né, de psicólogo, ou de psiquiatras, ou atrás de cartomantes, ou atrás de oração do monte, não monte, da caverna, não caverna, né? Eu vou esperar em Deus e vou descansar que o Senhor sabe, apesar do meu racional. Ele não considerou a sua prisão como expressão da fúria de Satanás. Meu amado, vamos pensar bem nesse evangelho de hoje. Se acontece alguma coisa errada, o cara fura o sinal, né, ele está errado, é o capeta que fez aquele cara não ver. O cara faz coisa errada, é o capeta. Meu amado, se tiver Procon no céu, o primeiro que vai estar na fila para processar crentes é o capeta. É o diabo. Vou processar que tudo que dá errado eu sou culpado. Paulo não fala, foi Satanás, eu queria pregar o evangelho. Pensa bem, qual que era o sonho de Paulo? Ir para Roma. Pregar o evangelho. Ele foi, mas foi preso. Só que ele atingiu a classe pretoriana, os generais de Roma. Coisa que ele não iria atingir, porque lá em Roma, opa, eu tenho dupla cidadania, então eu tenho que ficar numa prisão domiciliar, e tem que um cara de graduação, e tinha turno, cada 6 horas trocava. E cada 6 horas um se convertia. O evangelho, a igreja de Roma, se você for estudar, aí não foi Pedro, porque Pedro vai para ser decapitado. O primeiro papa da história não foi Pedro. Se tiver um papa na história foi Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Maria teve filhos, filhas. Tá? A história mostra isso, mas alguns lugares não querem falar isso. Mas vamos chegar aqui. Tá? A igreja de Roma nasceu por causa do testemunho de um cara que estava preso e evangelizando a classe alta. Então, presta atenção. E você pode dizer amém. Talvez Deus queira você nas classes altas, nos lugares que talvez muitas pessoas aqui não vão conseguir entrar, mas para ser luz, e não para ficar no Instagram. Olha com quem que eu estou aqui. Olha, hoje eu vou andar nesse aviãozinho aqui, jato do empresário X, ó, porque às vezes é isso que nós fazemos. Deus colocou Paulo para atingir as classes altas, para que a igreja de Roma fosse estabelecida. E talvez essa é a questão. Quem estava no comando de sua agenda não era o inimigo, mas era Deus. E essa convicção, antes de nós irmos para o encerramento, eu e você precisamos ter. Quem está no comando? Qual é o seu maior temor? Qual é o maior perigo que você enfrenta ou teme enfrentar? Qual é o seu medo? O que te traz angústia? Eu ir para o inferno. Eu também tenho angústia, teria medo de ir para o inferno. Mas eu tenho certeza que eu não vou, apesar de eu ser falho. Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, não numa igreja cristã. Eu aceitei Jesus naquela rodovia de madrugada. A igreja cristã foi um processo porque a minha família era cristã. Então o que fez a diferença foi essa. Eu, Silas, tenho certeza, se eu morrer agora, eu não quero, com certeza. Mas eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna? Tenho. E cada um que entregou a sua vida a Jesus deve ter também.
Segundo, eu tenho medo do capeta. Não, eu não tenho não. Só não quero ficar vendo ele, para quê? Tem gente que ama filme de terror. A vida já está um terror, vou assistir filme de terror. Nem de romance eu estou assistindo ultimamente, quanto mais de terror. Então, a gente tem que ter bom senso. O que mais que eu vou ter medo? De mal olhado. Meu amado, de mal olhado o mundo está cheio. Não é todo mundo que tem uns olhos verdes bonitos, não, meu amado. Mal olhado o mundo está cheio. De inveja o mundo está cheio. O mundo está cheio. Então, o que eu tenho medo? Eu, Silas, de nada. De nada, nada. Não, tenho medo de uma coisa. De perder aquilo que Davi fala. Não retires de mim o teu espírito. Por isso que eu não quero perder o temor. E nem o fervor. O temor eu estou bem. Mas essa madrugada Deus falou, precisa entrar na fase 2. Fervor. E vou falar que Deus falou para mim. Talvez Deus não possa ministrar na tua vida. Essa madrugada quando eu estava orando, e falar em Thor, estava Thor em casa, uma longa história aí, tá? Estava orando. E aí Deus falou, Silas, qual foi a última vez que você chorou diante do meu altar? Não pela sua própria vida. Eu falei, poxa Deus, Deus quer quebrantar o meu coração e o seu coração. O maior impedimento para a obra de Deus não são as outras pessoas, mas é ela mesma, a própria pessoa. Eu e vocês somos um empecilho para a obra de Deus. Por isso que eu e você precisamos dizer, Senhor, faça tudo de novo. Sabe aquele texto de Jeremias que nós esquecemos? Qual foi a última vez que você ouviu alguém pregar vaso novo? Quebra, Senhor. Faça tudo de novo. Quebra o meu orgulho, quebra a minha arrogância, quebra os meus medos, quebra tudo. Senhor, não quero remendo, faça tudo de novo. Porque eu não quero ter remendo na minha vida. Nesta carta, Paulo nos convida a vivermos com bom senso, acima de todas as coisas. Bom senso para dizer, eu preciso buscar um fervor, uma vida de quebrantamento. Bom senso para dizer, eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Bom senso para caminharmos nessa verdade.